deixa eu ver. Agora eu até perdi o rumo aqui, você falou muito bonito. Isso acontece sempre. Que legal, né? Deve ser ótimo isso. Não. Oi, gente. Olá, pessoal. Hoje eu tô com o Caio de novo pra gente falar sobre esperança. A gente estava conversando e a gente achou que precisava de falar de esperança e de que o mundo vai melhorar. A gente tem certeza disso. E cada um vai falar sobre no seu âmbito de vida, né? O dele vai ser educação e o meu vai ser direito. É para eu começar? Pode. Então, gente, quando a gente fala de educação, a maior parte das pessoas pensa em escola, salas de aula, fila, professores dando aula. E nos últimos tempos a gente vem estudado, eu com alguns amigos e outras pessoas também, e a gente descobriu que a educação é muito além disso. Na verdade, o que a gente chama de escola é muito menos educação do que a gente imagina. Pensem bem, as crianças chegam, ou os jovens, sentam-se enfileirados, escutam um professor por 50 ou 1 hora, e depois eles mudam de horário, e um novo professor chega, e uma nova turma, mas sempre aquela postura de que alguém fala e outras pessoas escutam. E aí nos últimos tempos a gente tem estudado sobre metodologias diferentes da educação. Educação que além do conhecimento teórico, ela fala também para o conhecimento emocional, para o conhecimento social e para o conhecimento vivencial, familiar. E aí a educação não começa a ser só a escola ou só a família. Toda pessoa que passa por nossa vida se torna um educador, toda pessoa que passa pelo nosso momento se torna também um aprendiz. E então, nessa troca de experiência, a gente se torna educador e aprendiz. E quando a gente fala de esperança, eu me lembro muito da Malala. Você já ouviu falar da Malala? A Malala, para mim, é um exemplo. Podia falar dela? Pode. Ah, ótimo. E ela tem uma fala que fala que um caderno, uma caneta e um professor podem mudar o mundo. E é verdade, no âmbito da educação e da esperança, quando a gente se torna amável com o outro, a gente realimenta os sonhos que essa pessoa tem, faz com que essa pessoa acorde. E no mundo que a gente tem vivido, com tantas pessoas que estão tristes, depressivas, e nesse embate que a gente tem para a valorização da vida, a postura de um educador em realimentar os sonhos das pessoas é fundamental. E então, quando chega um jovem para mim, uma criança, um educando, ou uma pessoa mais velha, a minha postura já não é mais de professor. A minha postura é de vamos conversar sobre os nossos sonhos, vamos falar sobre as nossas metas, porque o Enem é só uma das metas, o vestibular é só um dos processos. A nossa vida ela é um global disso. E aí a gente alimenta a esperança no outro e a gente alimenta a própria esperança. Ai, que lindo. Agora eu tô até sem graça. Baseando no que o Caio falou e sobre o tema do vídeo, que é a esperança, eu vou contar uma experiência que eu tive, que foi um dia da cidadania que a gente teve lá na faculdade, algumas pessoas participaram. E foi um evento assim, muito grande que envolveu a Polícia Militar, a Defensoria Pública e outras pessoas voluntárias para cuidar dos moradores de rua por um dia. A gente recebeu para ouvir com psicólogos e a minha função basicamente era conversar com eles. E aí, conversando com eles, a gente quebra tanto tabu, porque quando a gente passa por eles na rua, a gente vê como pessoas insignificantes, né? E eles têm tanta história para contar e querem tanto ser ouvidos, e a gente também tem que abrir muito o coração e ver, ter empatia, né? Porque muitos deles já cometeram crimes. Só que e a gente, quando a gente passa por eles na rua, a gente também sente um certo medo de ser assaltado. Mas o que eu senti, o que eu aprendi
é que quando a gente trata eles como pessoas e vê que não é bem assim, eles também, eles se abrem e nem querem nos assaltar, às vezes só quer contar uma história. Só que às vezes pela revolta da gente tratar eles dessa forma, a gente acaba os retraindo e os afastando. Então, a esperança que eu falo também parte da gente, não só a mudança deles, mas também mudança como nós, a forma de nós vermos essas pessoas, como que a gente pode repensar E a gente é muito imediatista, porque a gente quer que as pessoas mudem rapidamente pelas ações que nós tivemos. Uhum. E alguns trabalhos que a gente faz, onde eu atuo de forma voluntária, a gente ficava muito frustrado. Porque a gente falava assim, poxa, mas nós estamos fazendo isso, isso e isso, e o fulano não muda, as pessoas continuam iguais. E aí a gente lembra assim, às vezes a chuva, ela cai um dia e o resto todo é sol. E a gente quer que as pessoas estejam habituadas à chuva, sendo que elas convivem o tempo todo com o sol. E da mesma forma, a gente espera que as pessoas se adaptem por bons comportamentos, por boas posturas, por bons pensamentos, sendo que a maior parte do tempo elas convivem com o contrário, o oposto literalmente disso. E você está contando sobre moradores de rua, nós trabalhamos algumas vezes com eles, mas o que mais me marcou uma vez foi um jovem, não era morador de rua, tinha uma casa, mas ele estava já... Inclusive escrevi um texto sobre ele, vou te mostrar um dia, quem sabe um dia publico, né? Ou não. E ele enveredou pelo caminho das drogas. Isso depois de tanta luta que a gente fez, ele já tinha nos ameaçado com tijolo, com pedra, e a gente continuou trabalhando em favor dele, para ele poder melhorar e tal. Moral da história, ele acabou sendo detido e foi para um centro socioeducativo. E ele ficou lá por um tempo, mas o que mais me marcou foi porque depois que ele saiu, ele foi lá na minha casa e disse para mim assim, eu fui liberado. E eu não acreditei. Eu falei com ele, não, você vai lá na sua casa, então você vai trazer a carta pra mim que você foi liberado. Eu só vou acreditar quando eu vir. E ele foi, e no horário que nós marcamos, ele estava no local onde nós marcamos, e ele me mostrou que ele tinha sido liberado. E aí eu fiquei sem reação, né? Você falou que parabéns, né? Eu não sei se a gente parabeniza, mas eu disse pra ele, e agora? E ele disse, agora é mudar de vida. E por um tempo ele continuou no caminho das drogas, continuou se prejudicando, né, nesse sentido. Mas o pai dele adoeceu e ele largou tudo para poder cuidar do pai dele. Ficava no hospital de meia-noite às 6 todos os dias. E ele chegava de manhã, ia lá, a gente funcionava no sábado de manhã, ele tomava café com a gente e ele falava assim, eu não posso fazer isso com meu pai. E o pai dele não foi um dos melhores pais, sabe? Mas ele falou, o meu pai pode ser tudo, mas ele é meu pai. E ele falou assim, eu aprendi muito com vocês, não adiantaria eu ter tido tantas oportunidades aqui e não ter feito nada. E aí, e ele estava com a gente desde que ele tinha uns 10 anos, isso ele já estava com 18, 19. E aí a gente sempre perguntando, por que a pessoa não muda? Mas é porque a pessoa tem um tempo dela, e cada um, e a esperança vai atuar em cada um de uma forma tão singela, tão bonita, tão dócil. E a gente também não pode esperar que as pessoas tenham o mesmo tempo que a gente tem, né? E a gente sempre está esperando aquele retorno muito rápido, mas cada um tem seu tempo de amadurecimento. E eu acho que é isso, a gente tem que dar o espaço para essas pessoas também crescerem, né? E aí, nesse sentido, a esperança, ela, apesar de a gente ter que ter a esperança de um mundo melhor, cada um vai no seu tempo. E aí eu até gostei quando você chamou o seu canal de A Caminho da Lua, baseado na frase que é Take Me to the Moon, e que você troca a questão de leve-me para a lua para eu estou a caminho de. Na nossa vida, a gente só passa pelas questões em sociedade, mas todas as provas e as situações que a gente passa, elas só podem ser resolvidas por nós. A gente não pode esperar que o outro resolva pra gente, a gente não pode esperar que a gente vá
pra lua levado pelo outro. Porque o outro às vezes tá pronto e a gente não. E... Ou o contrário, né? Ou o contrário, né? Ou às vezes a gente está pronto e o outro não. E a gente quer ir junto com o outro, quer que o outro vá junto conosco, mas é cada um no seu momento. E as escolhas de vida também são muito diferentes. Isso é uma coisa que na educação a gente tem que entender. Geralmente a gente ensina todas as crianças de forma igual. A gente aplica... Porque é diferente da lei. A lei, né, no caso do direito, todo mundo tem que seguir a mesma lei. Mas, e apesar de não seguir. Só que na educação, cada um tem um destino a chegar. E aí quando a gente faz escolas enfileiradas, pessoas uma atrás da outra, é como se a gente cortasse as expectativas que cada um tem, porque todo mundo tem que ser o que você quer. Então aquele que gosta de fila, de professor falando, ele vai estar ótimo, tá nas nuvens, tá lá, feliz da vida, mas o que não gosta, o que precisaria de uma outra forma educacional, ele acaba frustrado. É, verdade. Então tá, gente, não se esqueça de avaliar o vídeo, de se inscrever e curtir. E comentar. Criticar. Não. Crítica no sentido positivo, né, gente? Tô brincando. Você tira essa parte. Vou. Tchau.